Boa noite a todos, mais uma vez reunidos com a bênção de Deus para fazer o Evangelho, para que as pessoas possam nos acompanhar. Mais uma semana de graças. Ontem demos início aos estudos, depois as pessoas que quiserem participar, estamos estudando o livro Nosso Lar e nós colocamos o link para as pessoas poderem nos acompanhar todas as segundas-feiras, das 20 horas às 21 horas, tá? Bem proveitoso. Tem muita gente que pergunta, eu não quero falar nada, pode também assistir, aprender, né? E colaborar com a gente. Estamos mais uma vez impedidos de receber as pessoas, de maneira de abrir as portas da casa, do abrigo de luz, mas com muito amor e carinho, vamos aqui fazer o Evangelho. Peço que todos acompanhem, né? Em breve estaremos todos juntos novamente. Presença física, né? É o que queremos também, muita presença física, tá ok? E o Evangelho de hoje dá uma sequência. Há 2 semanas a Clara nos falou do sorriso, para encarar as dificuldades com o sorriso como uma linguagem universal, que é verdade. Na semana passada, nosso Evangelho falou muito das nossas tendências em busca dos bens materiais, né? Das dificuldades que temos. A Paula fez uma boa explanação, que muitas vezes nos perdemos e que nessa pandemia também temos a obrigação de sair diferentes em relação a isso. Hoje é praticamente uma continuidade. Foi retirado do Livro dos Espíritos. O Evangelho, essa semana, quando eu fiz com a minha esposa, nós usamos o Livro dos Espíritos e a pergunta veio a calhar e eu quero falar um pouquinho dela aqui. Sobre a lei da conservação. Então, nós falamos de sorriso, falamos de preferências materiais, e hoje vamos falar de valores, né? Então, a lição é a lei da conservação, gozo dos bens terrestres. Está no Livro dos Espíritos. Eu vou falar sobre a pergunta 711 e a pergunta 712, tá? Então, a pergunta 711. O uso dos bens materiais da terra é um direito para todos os homens? Então, a pergunta está dizendo assim: todos têm direito de usufruir, de ter os bens materiais? E a resposta é: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dados os meios de o satisfazer. Então, os bens materiais, ter ou deixar de ter, importa pouco na economia moral da tua existência. Então, os bens materiais, ele vai importar pouco naquilo que, quando nós chegamos no fim das nossas vidas, onde que nós colocamos os valores. No começo, quando nós entramos no mercado de trabalho, tem toda aquela ilusão, toda aquela volúpia para buscar as coisas, mas os valores, eles ficam hospedados dentro de nós. Em determinado momento, nós começamos a mudar, começamos a dar valores às pessoas, em ser, né? O importante será a posição que assumamos em relação à posse. Não te desesperes pela ausência de um bem material. Como há aqueles que fizeram servos do que os têm, né? Pessoas que fazem bom uso de quando têm, há também aquelas pessoas que são escravizadas e que gostariam de ter mais. Então tudo depende do valor que nós damos às coisas.
o valor que nós damos aos problemas, o valor que nós damos às doenças, o valor que nós damos às discussões, às pessoas que estamos em atrito. E muitas vezes é o nosso botãozinho do ego que está falando conosco. Então, se nós conseguirmos controlar esse botão, o valor que você dá a um desacato, a uma pessoa arrogante, a uma situação de serviço, é o valor que você dá a isso, é o que vai te trazer o sofrimento, que vai te trazer a elevação. Então vamos sempre ficar atento naquele botãozinho que nós temos, né? O botãozinho do ego. E uma outra coisa que eu quero também dizer sobre isso é que quanto mais estamos na nossa linha pendentes ao bem material, às conquistas, mais nós nos afastamos das coisas que estão realmente valendo a pena. Então, uma pessoa sintonizada simplesmente com ganhar, ganhar e ganhar, e não é só bem material, dinheiro, é ganhar uma disputa. Sempre quando há um ganhador, sempre vai ter um segundo lugar, um terceiro lugar. É ganhar uma imposição, ganhar uma postura, ter sempre uma opinião firme, né? Não deixar brecha para que os outros também cresçam, porque nós somos instrumento para que as pessoas cresçam. Então, aqui na pergunta 712, na sequência, com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Então, com que objetivo que Deus nos deixou o interesse para querer ter bens materiais? Foi para excitar o homem ao cumprimento da sua missão e também para prová-lo o homem sobre a tentação. E qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, quanto mais estamos buscando sair da nossa casinha, sair do nosso meio, quanto mais estamos tendenciosos a buscar um desenvolvimento material, a buscar coisas, nós estamos mais fáceis de cometer excessos. E a doutrina espírita, e eu acho que é aquele ensinamento das pessoas mais velhas, o equilíbrio está no meio. Então, pela doutrina espírita, nós podemos tudo. Aqui, na casa, já frequentando há muitos anos, nunca falaram que você não pode fazer alguma coisa. Mas o problema de tudo está os excessos. Então, assim, a tendência, quando Deus nos deu o interesse pelos bens, é o interesse pelo prazer. E aí vem o livre-arbítrio nosso de não cometer os excessos. Quando nos aproximamos dos excessos, nos colocamos abaixo do animal. Porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Então vamos lá. Quando cometemos excessos em cima de excessos, nós estamos sendo colocados abaixo do animal. Porque o animal, ele sabe suprir a sua necessidade, a sua satisfação através da necessidade necessária. O valor que damos às coisas, eu volto a dizer, o valor que damos às coisas é tudo o que precisamos. Então aqui, em uma discussão, uma pessoa materialista ao extremo se perde no ego. Então, em tudo, na sua vida corporativa, na escola, dentro de uma casa espírita também, dentro de uma casa espírita, dentro de um jogo, entre os amigos. Quando deixamos o nosso ego falar mais alto, nós estamos tendenciosos às coisas materiais, às coisas que nos levam a cometer excesso. E como que faz isso para nós darmos uma repaginada nisso? É perdoar mais, amar os inimigos.
Aí pergunta, amar os inimigos? Quantas vezes eu já li isso, amar os vossos inimigos? Amar, nós temos que amar todos, como Jesus deixou para nós. Gostar é diferente. Amar uma pessoa não quer dizer que você tem que botar ela para dentro da sua casa. Quer dizer, gostar de uma pessoa não quer dizer que você tem que pôr dentro da casa. Mas amar é você poder ajudar. Então, assim, um inimigo seu passando por algum problema, você tem como ajudar. E não... Gostar é diferente. Gostar são aquelas pessoas que você conhece, você não quer que frequente a sua casa, isso não tem problema nenhum, mas amar a pessoa você vai ter que amar, né? Porque nós somos todos filhos de Deus. Todos somos irmãos. Então a ideia é mais ou menos essa. O material, tudo que é material tem que ser o meio de nossa jornada e não a nossa meta. Então o material tem que estar no meio da nossa jornada. Nós temos que buscar o material como meio de nossa sobrevivência, como meio de nossa evolução, né? Como deu lá na pergunta. E não estragar a nossa encarnação, essa nossa estadia na Terra, sendo escravo das coisas materiais. Então, assim, a pergunta 711 e a 712 do Livro dos Espíritos, ela caiu no Evangelho do Lar que eu fiz com a minha esposa essa semana, e ela nos abre bastante a mente. E nós passamos a enxergar quantos erros nós cometemos através dos excessos. E os excessos em qualquer situação. Os excessos de estudo, os excessos da gula, da bebida, do vício, né? Quantos erros nós cometemos quando estamos fora desse eixo? Quando o nosso botão do nosso ego está falando mais alto. Então a mensagem que eu quero deixar hoje aqui são as duas mensagens. Leia os livros dos Espíritos, ele esclarece bastante coisas. E vamos nos vigiar cada vez mais. Que Deus abençoe a todos nesse Evangelho, que possamos estar de volta na semana que vem e que possamos traçar essa linha do sorriso que vence tudo, da vigilância com as coisas da terra, com as coisas materiais, né? E com o nosso botãozinho do ego. Sempre quando estivermos frente a uma situação difícil, vamos tentar mentalizar se não é o nosso ego que está falando mais alto. Então, o material é o meio, não a nossa meta. Ok? Agora, com muito amor e carinho, eu quero envolver o meu companheiro humilde, que vai nos conduzir às vibrações e ao encerramento deste Evangelho. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sidney, pelas palavras. E só para aproveitar o gancho do Sidney aí, pessoal, não associe a sua felicidade a bens materiais. Sinta-se feliz com atitudes e sentimentos do dia a dia, né? Aí você está plantando uma coisa bem legal. Gente, roubaram o copo de água, tá aqui. Para quem não pegou ainda, ó, copinho de água para as vibrações, tá? Agradecendo aí os quase 1.200.000 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente. Vamos fechando os nossos olhos, vamos nos acomodando no sofá, na cadeira, onde estivermos, esvaziando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Mestre. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz. Humildemente unidos num só pensamento, te rogamos
que nos envolva numa aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações unidos nesta oração estejam sendo banhados pela energia que emana de teu poder e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sentimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, em um leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em Ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas, que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e evolução. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar pelos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentado, abrigado e matado nossa sede. Queremos pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem para o nosso povo com os olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio e honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e nossos corações. E ainda, Mestre, se for de nosso merecimento, que seja derramado nessa água o remédio para aliviar os males do nosso corpo físico, perispírito e espírito. Que assim seja, graças a Deus. E assim finalizamos nosso encontro dessa noite com a prece que Tu nos ensinou, meu Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado aos mestres de luz que estiveram nos acompanhando, obrigado à presença de todos, e esperamos vocês aqui na próxima terça-feira, às 20h15. Muito obrigado, muita luz e muita paz.